Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Sem imigração, o país encolhe, diz a Universidade do Porto. Portugal chegou ao debate sobre a imigração 10 anos depois da imigração se ter colocado no centro das atenções da política e da sociedade na Europa. Mas, desde que chegou, esse debate tornou-se incontornável. Nos seus domínios, cruza-se a desinformação das redes, a demagogia de alguns políticos ou as percepções de muitos cidadãos sobre a insegurança ou sobre os empregos que estarão a ser roubados pelos imigrantes. É neste momento que se torna indispensável sair dos guiões determinados pela emoção ou pelas ideologias e entrar no domínio dos factos. Dos saberes da ciência, portanto. E neste caso em concreto, que se enquadra um estudo recente de um centro de investigação da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. O seu propósito era analisar as tendências, perspectivas e propostas para a economia e as empresas. Mas como no Portugal de hoje é impossível pensar no presente ou no futuro sem considerar a presença entre nós de mais de 1 milhão de pessoas que vieram de fora, a imigração tem direito a um capítulo inteiro. E o que se conclui nesse estudo? Uma coisa muito simples. Se Portugal quiser chegar ao grupo dos mais ricos da União Europeia em 2033, terá de crescer 3% ao ano. Mas como esse crescimento exige disponibilidade de trabalhadores e como Portugal tem uma das piores taxas de natalidade do mundo, essa meta só se consegue se chegarem ao país ainda mais imigrantes. Se em 2022 a taxa de imigrantes atingiu 1,3%, no futuro terá de aumentar para 1,32%, ou seja, 138 mil imigrantes por ano. O que está em causa neste estudo não é, por isso, apenas a conservação do ritmo atual da imigração. O país, se quiser ser mais rico, terá de abrir ainda mais as suas portas. Para saber os fundamentos destas conclusões, o P24 conta hoje com a presença do diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Óscar Afonso, que foi o responsável pela coordenação deste estudo. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva, professor Óscar Afonso, muito obrigado por estar connosco aqui no P24. Em termos muito simples, o que o estudo Economia e Empresas, Tendências, Perspectivas e Propostas nos diz é que estamos condenados a ter o 7º mais baixo nível de vida relativo na União Europeia a 27, se não abrirmos a porta a mais imigrantes. É assim? Sim, muito obrigado pelo convite para estar aqui e participar neste podcast. Eu gostaria de dizer o seguinte... Na verdade, portanto, se Portugal nada fizer, nós estamos condenados a ter esse registro. E o que o estudo conclui é que, se quisermos, em alternativa, pertencer ao grupo dos países mais desenvolvidos, portanto, está no grupo, na primeira metade dos países mais desenvolvidos, precisamos de crescer a cerca de 3% ao ano, ou, para sermos mais rigorosos, precisamos de crescer mais do que a média da União Europeia em cerca de 1,5 ou 1,6 pontos percentuais. Isso implicaria, melhor dizendo, que a população não diminuiria, estabilizaria, porque de outra forma a população cairá cerca de 5,8%, e a população não cair implica a entrada de imigrantes, cerca de 138 mil por ano, dado o saldo natural negativo que nós registramos, não é? E, portanto, é assim, tanto no sentido em que precisamos desses imigrantes para sustentar essa taxa de crescimento e, portanto, para estarmos na primeira metade dos países mais ricos. De outra forma, é como refere. Portanto, vamos nos atrasando, porque desde o ano 2000 temos crescido em média, cerca de 1% ao ano, portanto, em média, o que significa que estamos a dobrar o PIB ao fim de mais ou menos 70 anos, não é? Portanto, vamos continuar assim. É certo que em 2022 foi diferente, estamos a ter uns anos diferentes, com uma taxa de crescimento um bocadinho acima desse valor. Já agora em 2022 foi de 6,8%, ou melhor dizendo, já foi corrigida para 7%, e agora estamos a ter uma taxa maior do que os tais 1%. Mas isto é fruto do PRR e do turismo. Já agora o turismo é responsável por cerca de 48% do crescimento que estamos a ter. Mas isso pode rapidamente alterar-se, basta provavelmente que acabe a guerra na Ucrânia, que todos desejamos, e a guerra no Médio Oriente também, e provavelmente o turismo até se desvia um bocadinho daqui e voltamos à tal taxa de 1% que não desejamos. E, portanto, por isso é que estamos a ser ultrapassados pelos países ditos da coesão.
não é? Ora, como nós não queremos isso, queremos crescer a 3%, queremos fazer reformas estruturais para isso, precisamos de facto dos imigrantes, por mais, uh, por mais opiniões que existam contra os imigrantes, não há outra forma de o conseguir se não for por essa via. Uhum. O que é de notar também, professor, é que a imigração tornou-se um fator absolutamente imprescindível quando se discutem temas relacionados com o crescimento económico. Isto, de alguma forma, portanto, é uma matéria nova na nossa discussão pública, não? Sim, porque assim, nós tivermos o crescimento de uma forma estrutural, que é assim que deve ser entendido, porque o crescimento é um fenómeno estrutural, não é um fenómeno conjuntural. Nós temos o PIB potencial, que no fundo representa a potência da nossa economia, ou o motor da nossa economia, depois temos as flutuações em torno dessa potência, que é o PIB efetivo. E momentaneamente podemos andar para cima e para baixo, ou seja, nós é como se tivéssemos... eu costumo dizer que o PIB, que representa o crescimento sustentado, é a potência do nosso motor, e a potência do nosso motor é fraca. Portanto, temos um motor fraco, que até podemos andar muito em determinados momentos, ou se apanharmos uma descida, ou se os outros têm um motor mais forte, tiverem um furo num pneu, por exemplo, não é? E, portanto, nós conseguimos crescer agora momentaneamente mais, mas para crescer de uma forma sustentada nós temos que ter o quê? Olha, temos que ter basicamente instituições de boa qualidade e depois temos que ter os fatores produtivos em quantidade e em qualidade no máximo, ou o mais possível. Ora, os fatores são quem? É o trabalho e é o capital. O trabalho, portanto, é a taxa de natalidade ou a imigração é a imigração, portanto, isto tudo. Depois, obviamente, são as qualificações. E no que diz respeito ao capital, é o investimento, que é o fluxo que alimenta o stock, e depois a qualidade do capital, que é a tecnologia, não é? E, portanto... Mas pegando naquilo que o professor acabou de dizer, tu tem a ver com a qualificação, esse número dos 138 mil imigrantes que nós precisamos todos os anos, isso independentemente da sua qualificação. Independentemente da sua qualificação, porque é o valor que estabiliza a população. Obviamente que se nós atrairmos pessoas mais qualificadas, mais produtivas, portanto, e também se a economia fizer estas reformas estruturais, que, por exemplo, façam um upgrading de especialização, não é? Nós até podemos diminuir um bocadinho a população e continuar e ter o crescimento dos 3%, depende do nível de capital humano. Mas para estabilizar a população, portanto, precisamos então que destes tais 138 mil, independentemente das qualificações, sendo certo que nós observamos que em muitos setores de atividade, neste momento, estão a ser executadas por imigrantes. Uhum. E mesmo, portanto, em áreas que exigem mais qualificação? É essa a vossa percepção? Mesmo em áreas que exigem mais qualificação. Nós, por acaso, temos um programa que é o IFIS e mais, que até podemos discutir, já agora que se discute a questão do IRS jovem, também podemos discutir se o IFIS e mais não é anticonstitucional, porque aquilo na minha opinião, concede uma série de benefícios fiscais a estrangeiros qualificados que não concede a nacionais, e portanto também não sei até que ponto é que aquilo não podia ser alargado a todos, não é? É por isso que eu até a propósito do IRS jovem sou a favor da reconversão daquilo numa diminuição, se calhar, do montante que lhe querem atribuir e condicionar o IRS jovem à obtenção de qualificações, licenciatura, mestrado e doutoramento, que deixava de ser jovem, portanto, por qualquer pessoa, Sim. uma pessoa com 60 anos, 50 anos ou 40 anos, quisesse fazer um doutoramento, também, olha, pronto, poderia ter acesso a isso, não é? Mas regressando ao nosso tempo, uma das partes do estudo diz que é fundamental reter os imigrantes que vêm para Portugal. E fala, Sim. por exemplo, para chegar a esse objetivo, no reforço das condições do SNS ou da educação. Sim. Mas, professor, será que isso basta? Ou, olhando para o nível dos nossos salários em comparação com os espanhóis ou com os franceses, essa tarefa é muito difícil de conseguir? A tarefa é difícil de conseguir, porque nós também observamos no estudo que as duas variáveis principais que explicam a atração dos imigrantes, quem são? É o nível de vida e a taxa de crescimento. Quanto maior for o nível, e já agora o nível de vida prevalece, é dominante. E, portanto, e também observamos que a maior parte dos imigrantes que se registram em Portugal foram pessoas que foram há pouquinho tempo imigrantes.
O que significa o quê? Que significa que vêm para Portugal e depois são atraídas por níveis de vida superiores em Espanha, na França, na Suíça, na Alemanha, não é? E, portanto, nós observamos isso. Agora, o que nós temos a fazer, acho eu, na minha opinião, é aproveitar o PRR e o turismo e, portanto, atrair imigrantes, aumentar a taxa de crescimento. E, obviamente, o crescimento, o que é? O crescimento, no fundo, é o fluxo que alimenta o estoque nível de vida. Se nós crescermos mais, o nosso nível de vida vai melhorar. E, portanto, os salários irão melhorar. Portanto, se nós crescêssemos a 3%, os nossos salários iriam naturalmente melhorar. E, portanto, isso, obviamente, que iria reter imigrantes, não é? Portanto, essa é a condição primeira. Depois, paralelamente a isso, é como diz, portanto, é também resolver os problemas que existem na AIMA, não é? Agilizar os mecanismos de reconhecimento de qualificações e competências de origem dos imigrantes. Sei lá, por exemplo, criar cursos em português para imigrantes de uma determinada língua e às vezes até dados por nativos desses países que, entretanto, já chegaram a Portugal. Capacitar os imigrantes através de formação profissional, sei lá, uma série de medidas que podiam ser ou que podem ser supletivamente conduzidas ou levadas a cabo, mas a primeira é mesmo essa, é crescer se nós crescermos a 3%, alargarmos o nosso mercado interno, as nossas oportunidades, os salários vão crescer e isso vai naturalmente reter imigrantes. Fica tudo muito mais fácil. Sim. Outra conclusão do estudo indica que os imigrantes não concorrem com os nacionais no mercado de emprego em Portugal. Pelo contrário, de alguma forma, até cria uma dinâmica que favorece o mercado de emprego para todos. Explique-nos o porquê dessa conclusão. Basicamente a ideia é esta, bem, se nós começarmos a crescer mais por via das reformas, PRR, turismo e outras medidas, não é? E os imigrantes vão entrando, obviamente que se vai alargando o mercado interno, vão aparecendo novas oportunidades de investimento, novos empregos e, portanto, há espaço para todos. Há espaço para todos e, portanto, não substituem, de facto, os nacionais. E, neste momento, observamos que os imigrantes estão a operar em atividades que os nacionais não querem fazer. E, portanto, não vemos aqui o porquê dizer-se que eles substituem os nacionais. Tanto mais que nós temos taxas de desemprego insignificantes, não é? Nesta altura. Portanto, estamos próximos de uma situação de pleno emprego. E, portanto, nós consideramos, e o estudo diz-nos, que os imigrantes permitem alargar o mercado interno e geram oportunidades de investimento, que gerarão emprego e, portanto, que não são substitutos dos nacionais, são sim a complementares. Uhum. Uma última questão. À margem do estudo, há conhecimento de relatos de imigrantes que se sujeitam a condições de trabalho degradantes, muitas vezes próximas da exploração. O que pode, de alguma forma, isto é uma pergunta, arrastar para baixo não apenas os salários, como, enfim, alguns valores que são indispensáveis àquilo que é o nosso modelo de sociedade, como seja o da cuidado ou até o respeito pela dignidade humana. Isto, portanto, é uma questão que também tem que ser equacionada quando se discute a mais-valia económica que a migração traz para o país. Sim, isso obviamente que é inadmissível, mas eu não sei se acontece só com imigrantes, também não acontece com nacionais. Eu tenho que, se calhar, em muitos setores, e isso depende do patronato, sei lá, de uma série de circunstâncias que faz com que as pessoas que geram emprego tratem mal as pessoas. Isso é uma questão de dignidade, acho que não faz sentido absolutamente nenhum, e as pessoas, portanto, como seres humanos que são, devem ser sempre muito bem tratados e merecem ser bem tratados, porque também se forem bem tratados, obviamente que são mais produtivos e, portanto, são mais produtivos, eu creio que é isso que o empregador deseja, portanto, que sejam mais produtivos e, portanto, pronto, espero que... E inserem-se melhor na sociedade portuguesa, enfim, também é um objetivo de qualquer política de imigração. Sim, já agora, deixe-me só dizer isso, também obviamente que uma lógica de facilitação da integração, obviamente que se os imigrantes forem de origem de base latina, facilita naturalmente a integração. Porquê? Porque a língua é mais fácil, portanto, se forem portugueses ou espanhóis, a língua é mais fácil e também são culturalmente mais próximos. Mas há espaço também para os outros, não é? Há espaço para os outros. E tanto quanto sei, por exemplo, na agricultura, até creio que serem mais asiáticos do que latinos, por exemplo, no caso específico desse setor. Mas eu acho que há espaço para todos. Agora, obviamente, por razões culturais,
Os latinos são mais fáceis de integrar, integram-se mais rapidamente. Não é? Muito bem, professor Óscar Afonso, muito obrigado pelas suas explicações e por nos trazer aqui o estudo que liderou na instituição que dirige. Muito obrigado. Muito obrigado eu pela oportunidade. Obrigado, com licença. Obrigado. There can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake on this day of a new beginning than to help shape a just and peaceful world that is truly humane. Jimmy Carter celebrou esta terça-feira 100 anos de vida. Uma boa oportunidade para o celebrar. Não apenas por ser o presidente mais longevo da história dos Estados Unidos, mas principalmente por servir hoje como um exemplo de moderação e ter sido um ardente defensor de paz no mundo. Carter perdeu a sua reeleição para Ronald Reagan em 1980. Para muitos, foi um presidente fraco, incapaz de lidar com a inflação ou com a estagnação económica. Mas nos dias que correm, os seus esforços para promover a paz no Médio Oriente ou para alcançar o apaziguamento com a União Soviética merecem que seja lembrado como um exemplo. Como um retrato de um mundo que hoje nos parece irremediavelmente distante e, apesar de tudo, previsível e confortável. O P24 regressa amanhã. Tenha um ótimo dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.